Muito bem. Vamos falar dos acordes? Sim. Cara, os acordes são um negócio bem interessante, tá? Como é que funciona hoje a Polkadot 1.0? A Polkadot 1.0, ela é uma arquitetura de... Deixa eu ver se eu acho esse slide aqui, peraí. Eu usei esse slide numa aula há pouco tempo, até na aula que eu gravei para você, cara. Boa. Boa Foi. demais, cara. Se foi a aula que você gravou ontem, né? Foi a última aula que eu gravei. Justamente a aula que compara Polkadot com Cosmos. Aqui, deixa eu abrir essa imagem aqui, mostrar para a galera. Aqui, essa aqui é boa. Ilustra muito bem a diferença arquitetural de Polkadot e Cosmos, tá? Essa imagem. E como que isso pode mudar, tá? E como que eles estão mexendo. Isso aqui são dois modelos de arquitetura de rede, tá, pessoal? Redes ponto a ponto e redes do tipo Hub and Spoke. As redes ponto a ponto são redes onde todos os elementos da rede podem criar canais de comunicação individuais entre si. Não precisa ser todo mundo ligado com todo mundo. Pode ser mais de um ligado com mais de um. E o modelo de comunicação Hub and Spoke, ele é um modelo onde todos os elementos da rede se comunicam através de uma entidade central, e essa entidade central organiza a comunicação. A maneira da esquerda, cara, é a maneira como a Cosmos escala. A maneira da direita é a maneira como a Polkadot funciona hoje. Tá? Muito embora até mesmo nos planos originais da Polkadot 1.0, ela tinha a previsão de que, no futuro, uma parachain poderia fazer leilão de subparachains, ou uma parachain poderia ter outras parachains. Mas até hoje, todo o modelo da Polkadot, ele sempre enxergou a Relay Chain, que é o coração da Polkadot, é a blockchain onde o DOT mora de verdade, né? Essa blockchain como o centro de tudo. E essa é a diferença fundamental entre o modelo de escalabilidade Cosmos e o modelo de escalabilidade Polkadot. E com os acordes, isso está dando uma certa mudada aqui, ó. O que acontece é o seguinte, agora, cara, a gente vai ter uma espécie de quebra dessa blockchain central em blockchains utilitárias de sistema. Então a gente pode ter uma blockchain para controlar o staking, uma blockchain para controlar a mensageria entre contratos inteligentes, uma blockchain para fazer a validação dos blocos, e as próprias parachains, elas vão poder se agrupar em categorias de parachains que são similares entre si. Então, por exemplo, se eu tiver duas parachains que fazem armazenamento de dados, essas duas parachains elas podem se juntar e elas implementam um acorde. O que é um acorde? Um acorde é uma interface de comunicação uniforme na qual as duas blockchains conseguem responder aos mesmos comandos. Então, ao invés de eu pedir alguma coisa para a parachain de armazenamento A ou para a parachain de armazenamento B, eu posso pedir alguma coisa para o conjunto das parachains de armazenamento. Então, se uma parachain de armazenamento estiver fora, a outra resolve, sacou? E aí as parachains, elas começam a funcionar de forma redundante entre si. Se eu tiver um conjunto de parachains que são DEX, eu posso pedir um swap e qualquer uma delas pode atender, sacou? Então eu posso pedir um swap e se vai ser na Acala, se vai ser na Moonbeam, se vai ser não sei aonde, não importa, porque o acorde vai resolver isso. E isso começa a transformar a Polkadot numa coisa menos hub and spoke, que foi o modelo de estrela, e um modelo de comunicação mais orgânico com clusters, né, com agrupamentos. Então, essa é uma mudança estrutural que pode fazer com que parachains que trabalham o mesmo caso de uso se juntem para formar um serviço mais resiliente como um todo e, quem sabe, ganharem vantagens competitivas com isso em relação ao resto do mercado cripto. Sacou? Posso dar uma opinião forte? Agora solta, cara. Eu só expliquei o fundamento. Para mim, isso define se Polkadot vai dar certo ou errado. Não fala essas coisas quando eu tô tomando meu vinho. Cara, calma porque aí. assim... Como assim, cara? Calma, brother. Não, vai, tá. Elabora agora. Vamos lá. Cara, eu acho que assim, Polkadot está no mercado bom. Fato.
O mercado que a Polkadot hoje está posicionada, que é o mercado de registros e processamento descentralizado, tende a ser o mercado de cripto que mais vai ter tamanho nos próximos 4 anos, na minha opinião. Vai ser um mercado para superar hoje o mercado de reserva de valor e moedas de pagamento, que hoje só é o maior mercado por conta do Bitcoin, e vai se tornar o maior mercado do mercado cripto. Então esse mercado vai expandir. Agora, qual que é a grande questão para mim que falta para a Polkadot se tornar relevante? Mais importante, na minha opinião, do que política monetária e tokenomics. Encontrar fit de mercado no seu produto. Então, existir uma justificativa clara para que eu crie uma parachain no Polkadot. Hoje, não existe um motivo pelo qual eu crio uma parachain no Polkadot tão claro assim. Não existe um super diferencial competitivo, um super fator que eu viro e falo, cara, é isso. Você não tem uma super liquidez, você não tem uma super estrutura. Isso é a maior parte do mercado, tá? Porque a maior parte do mercado é experimental. Talvez hoje, tirando o ecossistema do Ethereum, Arbitrum, Optimistic e Polygon, eu não vejo mais outros ecossistemas que existam essa dinâmica tão clara. E a Polkadot, para mim, quando ela desenha isso daí, ela tá fazendo valer a proposta dela, que é ser uma Layer 1 com comunicação nativa com todos os ecossistemas. E isso é um diferencial competitivo, claro, às propostas que a gente tem hoje de outras Layer 1s. Então, se ela consegue criar uma parada nesse sentido, isso impacta a experiência final direta do usuário e isso é uma justificativa para criar-se parachains. Porque cada tipo de parachain vai querer estar vinculada porque ela vai ter o hub todo de crescimento. Então, é como se ela criasse vários pilares de primitivas de crescimento que forçassem esse crescimento. E isso valida a ideia do XCM, na minha opinião. Isso constrói uma comunicação muito mais forte do XCM, que hoje na prática não existe. Hoje na prática um usuário vai lá, ele entra na Astar e ele fica só na Astar. Ele não se direciona para todos os outros ecossistemas. Ele não usufrui do poder máximo do ecossistema, mas ele usufrui apenas do poder da Astra. Essa proposta muda esse jogo. A grande questão é, isso gera fit de mercado? A gente ainda não sabe. Mas é uma proposta usada que pode ser o diferencial competitivo da Polkadot que gera esse fit. Então, por isso, para mim, essa, de tudo que a gente falou sobre Polkadot 2.0, é o ponto mais importante da atualização e, para mim, o ponto que mais determina o sucesso ou não do case do ponto de vista de adoção de mercado. Eu acho que isso em conjunto com o fim dos leilões. Porque aí a gente cria um ecossistema mais fluido, mais orgânico, onde agrupar projetos com interesses parecidos e fazer eles se ajudarem é interessante para todos, e a gente faz isso de forma despermissionada, com a possibilidade de gerar incentivos econômicos diretamente no espaço de bloco. Então, por exemplo, quero dar um gás no setor de Real World Apps, espaço de bloco para parachains de Real World Apps está com desconto. Sacou? Por exemplo. Sim. Então, cara, é interessante sim, tá? Cara, aqui tem umas... achei um outro ponto válido que o João comentou aqui. ele colocou aqui. Que foi a questão da linguagem. Concordo, cara. Assino embaixo. Acho o Solidity uma linguagem Essa é boa também. Mas isso, para mim, eu acho que assim, é uma coisa que a Polkadot vai competir com outros. Por exemplo, a Celestia tá vindo com a proposta de Data Viability. E aí quebra, porque você consegue ter, de fato, uma estrutura de execução em outra linguagem, um substrate, conectada numa estrutura de dados que depois conecta com Solidity, por exemplo. E aí você cria uma possibilidade de grau de liberdade e generalização de linguagens muito mais ampla. Polkadot traz essa proposta também. Acho super viável e acredito que a tendência do mercado é isso. Vai muito até o que defende. Polkadot foi um dos primeiros cases a defender a dinâmica de WebAssembly. Assino embaixo com você. Mas, para mim, não é um diferencial competitivo tão grande quanto você conseguir construir um ecossistema extremamente integrado. E sempre foi a proposta final na minha leitura do case. Um ecossistema que dá mais dinheiro, mesmo que seja mais difícil de programar, ele acaba atraindo mais atenção, porque dinheiro segue dinheiro, cara. Isso é uma máxima. Então, ter uma facilidade de programação é legal, mas isso, aliado a uma remodelagem econômica e a um redesenho dos incentivos econômicos, isso é muito melhor.
Então sim, E traz talvez mais eles evidência estejam ao fator de programação. Isso eu não exatamente, discordo. aí mas que legal. Ele até falou: "Não sabia", ó, o cara que saiu da Polygon, né, um dos sócios da Polygon que saiu para tocar a Avail, vai fazer a Avail em cima do Substrate. O que Uhum. é interessante, porque a primeira versão da Polygon foi construída em cima do Cosmos SDK. E Sim. existe essas comparações, né? Quem que oferece um kit de programação melhor? Tá sempre brigando ali Cosmos e Polkadot. O Cosmos SDK e o Substrate SDK são dois excelentes kits de programação. E é legal ver que um cara que trabalhou com o Cosmos SDK na Polygon saiu, vai fazer o Avail e vai partir para o Substrate. Então, interessante também. Posso só fazer um parênteses, cara? Só te explicar por que eu acredito que essa mudança é mais importante do que a questão da flexibilização dos leilões. Vamos Porque lá. para mim a questão da flexibilização dos leilões é viável que a gente mude em outros momentos. O fit de mercado, para mim, o timing é muito mais prioritário. Porque eu acho que esse próximo ciclo de alta que vai estabelecer quem vão ser os cases dominantes das estruturas de registro e processamento centralizado, vulgo plataformas de contratos inteligentes. Entendeu? Então, para mim, Uhum, sim. esse fit de mercado no momento certo é mais importante. Que depois a economia, cara, se resolve. Se você tiver um produto bom no mercado bom, a economia é muito mais fácil de ser resolvida. Porque as pessoas vão estar muito mais dispostas a pagar caro, se ajustar, esperar do que encontrar um produto bom. E para mim o melhor exemplo disso é o que aconteceu no caso do Ethereum, o que aconteceu no caso do Bitcoin. Pô, o Ethereum e o Bitcoin, os modelos econômicos deles foram e estão sendo validados ao longo do tempo, depois de encontrarem um produto que realmente deu fit e encaixou com o mercado. Então, por isso que eu Uhum, defendo essa dinâmica. legal. Que primeiro vem mercado, primeiro vem fit de Sim. produto, para depois vir estrutura econômica completa. Ou, sei lá, até mesmo Uniswap, Aave, cara, são cases que ainda não tem o modelo econômico fechado, mas tem fit de Uhum. mercado e, pô, tem a sua dominância e mantém sua posição no mercado. É, boa, boa, concordo contigo. Acho que se fosse só acabar com os leilões e continuar igual, seria a mesma coisa que várias outras Layer 1, entendeu? Tipo, mais uma Layer 1 como qualquer outra, né?